Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Kleber e esse é o canal Pequeno Agro Grande Negócio. Pessoal, hoje é mais um vídeo aqui que eu quero fazer para vocês, falando um pouco sobre pastagem, né? Eu não sou nenhum especialista na área, assim, né? Não posso dizer que eu sou um especialista, um expert, mas eu tenho algumas coisas que eu posso compartilhar com vocês. Pessoal, muita gente ouve falar de alguns termos aí, eu sei que muita gente acaba se perdendo um pouco, não entende. Às vezes acha que está fazendo aquela técnica que foi falada ali, mas na verdade acaba fazendo uma coisa parecida e não a técnica, né? Existe uma técnica chamada de rotação de pastagem, né? Ou pastagem ou pastejo rotacionado, que é uma técnica relativamente antiga, né? E que muita gente vê falar hoje, só que assim, pouca gente realmente faz da forma correta. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de pastagem, é o principal alimento hoje para o bovino de corte, e até mesmo de leite hoje. No Brasil inteiro, eu acredito que seja a pastagem, entendeu? E assim, tem fundamental importância para a lucratividade de qualquer negócio, porque a pastagem ainda é o alimento mais barato que existe, né? Se você for calcular de uma forma geral, né? Estou generalizando aqui, mas tem casos específicos que costuma ainda ter outras técnicas serem mais baratas, mas a pastagem ainda é o alimento mais barato que o produtor consegue obter na propriedade, né? Para fazer a parte volumosa do gado, né? Lembrando que pastagem ela vai variar de acordo com a espécie, de acordo com a estação do ano, de acordo os tratos culturais que você faz, o tipo de solo. Então, assim, a qualidade que uma pastagem entrega, ela não é única, depende muito, a mesma variedade, a mesma cultivar pode entregar resultados diferentes de acordo com o manejo que está sendo dado, de acordo com o local que ela está implantada, a época do ano, enfim. O que eu queria passar para vocês? O pasto, né? O pasto é um alimento que tende a ser um alimento, assim, um pouco melhor no quesito proteína. E ele deixa um pouco a desejar em relação à energia, né? Não é que ele não tenha valor energético, tem sim. Só que quando você vai para o equilíbrio entre os dois, geralmente a pastagem ela atende melhor, ela costuma, uma pastagem boa, ela costuma atender melhor a parte de proteica, né? A parte de proteína. Então, geralmente, quem trabalha com pasto rotacionado, quem trabalha com a técnica de pasto verde, irrigado, enfim, o pessoal costuma suplementar mais forte a parte energética, né? Que é o que costuma faltar. Tem trabalhos que mostram aí que, por exemplo, pasto de curumi, BRS curumi, que é um dos mais, nutricionalmente um dos melhores, né? O pessoal faz trabalho sem adicionar nenhuma fonte de proteína. Na ração concentrada, né, o pessoal costuma fazer esse esquema de chegar e fazer o balanceamento, fazer a suplementação apenas com a fonte de energia, tipo fubá de milho, ou que seja sorgo ou milheto, outra fonte energética, não lançando, não usando nenhuma fonte de proteína. Por quê? Porque, por exemplo, um capim igual a BRS Curumi, ele chega a ter 18 a 20% de proteína. Então, assim, o valor de mantência que o pessoal fala, a partir de 7%, o animal já começa a ganhar, né? Seja leite ou carne, já começa a ganhar. Então, o valor de proteína está ali num nível adequado para até uma certa produtividade de leite, você consegue ter apenas suplementando a parte energética. Então, assim, pessoal, a pastagem é sim mais rica em proteína de forma geral, né? Não estou falando que você não deve suplementar, de repente você quer fazer um lambisco, fazer um proteinado para o período da seca, onde o capim também cai a qualidade da proteína quando não é irrigado, né? Então assim, isso vai muito de caso a caso, mas comparando uma pastagem, né, um capim de qualidade, ponta de capim ali, o que mais vai faltar nele é o valor energético, né? Então o pessoal costuma suplementar aí, e eu vi trabalhos aí até de 18 quilos de leite, né, por animal, apenas suplementando, acho que se eu não me engano era 3 quilos de fubá de milho por dia, né? As vacas eram suplementadas apenas com 3 ou era 4 quilos. Foi um trabalho que eu vi, um professor universitário fez e o resultado foi esse. E eu acredito muito mesmo nesse resultado porque eu fiz testes aqui com o curumi, aplicando não apenas colocando no concentrado não apenas o valor energético, mas eu também coloquei uma fonte de proteína, porque eu não confiei 100%. Mas eu baixei muito o valor de proteína no concentrado e eu obtive resultados muito melhores do que até mesmo a silagem de milho com pouca espiga. Então assim, pastagem, sem dúvida nenhuma, se você tem como ter uma pastagem de qualidade,
é uma fonte barata, é uma fonte segura, é uma fonte de qualidade e de volumoso para os seus animais. Pessoal, falando da técnica do rotacionado, o que a gente tem que entender? Toda vez que você pensar numa pastagem, quando você tem uma fazenda e você tem apenas um piquete na fazenda toda, o gado permanentemente ele está comendo dentro daquela área. Então ele nunca vai deixar o capim rebrotar por igual e aquela parte principal que seria a parte de folha ali. Então o capim vai estar sempre ali do meio para baixo e quando ele começa a soltar um broto, o broto está muito mole, o gado vai roer em cima. Então assim, por isso que é tão ruim, né? É uma das causas de ser tão ruim você fazer o pastejo em uma única área, né? O pastejo contínuo ali. Então, a partir de 2 piquetes, já começa a ser um rotacionado. Mas o rotacionado ele pode ser feito de diversas formas, né? Tem rotacionado rotacionar a cada 3 dias. Começa de um dia, né? Rotacionar de um dia, que é o que eu faço aqui hoje, em área irrigada, adubada e tal, rotacionar de um dia. E tem rotacionar de 2, 3, 4, 5, 7 dias, 10, 30 dias para mudar o piquete. Lembrando o seguinte, que o rotacionado, quanto mais você rodar, por exemplo, aqui de um dia. Então, quando o gado sai com 24 dias que ele volta no mesmo piquete, o capim já cresceu o suficiente para entrar novamente, já deu altura de entrada, porque é calculado de acordo com a variedade do capim, né? Por exemplo, aqui é mombaça e tem o curumi lá. Com 24 dias ele já volta ao posicionamento dele de novo de ponto de corte. Isso é medido, a gente pode usar uma régua, né? Que entrada e saída do capim, geralmente deixa-se baixar até 40 centímetros e corta a partir de 80, 90 centímetros. É a altura ideal para fazer o corte. Depende muito de cada cultivar. Mas assim, quando você tem um rotacionado de um dia, o aproveitamento, a capacidade de rebroto do capim, você aumenta demais. Podendo chegar, como a gente consegue aqui hoje, 10 animais por hectare constantemente em média. O que eu falo constantemente? É porque tem épocas de média. Por que eu falo de média? Porque tem épocas que vai baixar. Por exemplo, agora, nessa época agora, é uma época aqui na região que está frio e o fotoperíodo, que é o período de luz, é curto. Então o capim cresce menos. Aí baixa para 8 unidades animal por hectare. Quando chega na época do verãozão, chovendo, aquele calor, o período de luz maior, que chama de fotoperíodo maior, aí você consegue adensar até para 12 unidades animais por hectare. Mas na média geral, você pode considerar 10 unidades animal por hectare, nesse sistema de um dia. Agora lembrando que é irrigado, é bem adubado, a adubação nitrogenada é diária. Por exemplo, cortou hoje um piquete aqui, aqui ainda está se desenhando a área, a gente ainda vai fazer as cercas aqui, mas ali é um corredor central, vocês podem observar ali um corredor central, e para cada lado aqui vai ser um piquete. Então onde a gente está aqui é um piquete, do lado de lá já é outro. Por exemplo, comeu aquele piquete ali hoje, o gado amanhã vai sair para esse aqui. Quando saiu para esse aqui, ali a gente vai fazer uma aplicação de o adubo nitrogenado. Que no caso da gente, a gente usa ou sulfato de amônia ou a ureia. Aí, se for a quantidade é uma, e se for outro, a quantidade é outra. Então, assim, toda vez que sai do pasto, vem uma adubação nitrogenada. E a cada 6 meses a gente faz uma adubação potássica e adubação fosfatada, que é para recuperar também a parte de nitrogênio de fósforo e potássio do solo. E se haver necessidade de cálcio, se haver necessidade de magnésio, a gente faz a aplicação também. A gente vai acompanhando com a análise de solo. A análise de solo, o certo é no mínimo a cada 6 meses, né? Para estar acompanhando essa fertilidade. Então esse modelo do rotacionado é o mais intensivo, né? É o mais intensivo. Tem um modelo que está sendo criado aí agora, só que é muito pouco divulgado e já vi algumas informações, não é muito preciso, que é um modelo que eles rodam uma quantidade absurda de gado por faixa. A cerca vai se movendo, o coxo vai se movendo, mas isso é uma coisa que está muito aquém da realidade ainda. Mas se falando de uma forma concreta, o pastejo rotacionado de um dia é o mais eficiente que você pode conseguir hoje. E aí, se você não puder fazer ele assim de um dia, porque é muito piquete, que você não tem dinheiro para investir, para dividir seus pastos, seu pasto, você faz a cada 3 dias, você faz piquete para cada 3 dias, você faz para cada 7 dias. O importante é você já aderir à técnica do rotacionado. E o rotacionado, gente, é o seguinte, de acordo com o ano, a época do ano, o capim cresce mais ou cresce menos. O importante é você, antes de liberar o gado para o pasto, você analisar se o piquete seguinte ele realmente está no ponto, né, adequado para o gado entrar. Porque assim, se você colocar com capim muito mole, você não vai atender a necessidade do gado da matéria seca que era para ter naquele capim. Se você colocar muito passado, já está muito fibroso.
Então, assim, não é fácil ajustar isso aí. Então, talvez você teria que ter mais opções, talvez também usar alguma técnica de roçar pasto, se caso você vê que vai passar algum piquete, ou alugar pasto, que seria o melhor. Enfim, mas dos extremos, sobrar o pasto seria o melhor, né? Porque rapar tende sempre a ser o pior. Porque vai gerar degradação na pastagem, gerar perca de pastagem, enfim. Então, pessoal, a técnica do rotacionado é isso. É você aproveitar o melhor que o capim tem. O que é o melhor do capim? As pontas. Porque assim, ó, você pega um pasto desse, ele não está no ponto ainda de pastejar. Aqui é um pasto de mombaça, ele não está no ponto ainda. Mas aqui, ó, o que é o filé do capim? É essa parte aqui, ó. Essa parte de cima. As pontas do capim é onde concentra o maior teor de proteína e energia. Então é o seguinte, se você pega e deixa baixar demais, o gado vai comer talo. É o famoso talo, né? Então assim, vocês têm que entender que o capim deve ser manejado na altura correta. Eu sei que é difícil. Muita gente vai falar, na teoria é fácil falar que dá para fazer, mas quando você vai para a prática, ou o capim está faltando, ou está sobrando, mas aí é onde é que está a inteligência do produtor. E a capacidade técnica dele e visual de estar acompanhando a propriedade, de estar olhando. E de ter outras alternativas também de suplementação, um resgate do gado no pasto na época X. Existem várias técnicas. O importante é vocês se atentarem a tudo isso. Mas nenhuma técnica vai ser tão barata, né, com retorno financeiro tão melhor quanto a pastagem. É claro que aqui a gente está tratando aqui de uma pastagem irrigada e adubada, né? Nós estamos no período seco, a gente começou a implementar esse pasto agora, mas logo logo a gente vai começar a pastejar, né? Agora é lógico que é diferente da realidade de quem está na época da seca. Na época da seca é diferente. Você baixou o pasto naquela altura, você já não pode rodar mais o gado naquela área, até que chova novamente e rebrote aquela pastagem. Então, com isso, quem trabalha com rotacionado entende da seguinte forma. Quando você chega no período das águas, você consegue sequeiro, eu vejo aqui na região o pessoal conseguir no regime de sequeiro, consegue em média aí 4 unidades animal por hectare. Quando é num rotacionado muito bem feito, numa pastagem bem formada, bem estabelecida. E vejo o seguinte, que o pessoal quando chega na seca, não tem jeito, gente, vocês têm que reduzir o gado. Vocês têm que cair para uma cabeça e meia por hectare no máximo, porque senão vocês não vão ter capacidade de suporte para manter esses animais na área. E vocês vão começar a ter prejuízo, vão ter que começar a alugar pasto, que aí você já sabe como é que fica a conta. Vai ter que começar a vender gado a todo preço, desesperado, porque você não fez na época que deveria fazer a venda desses animais. E assim, chegou o ponto, o animal chegou o ponto, vocês têm que mandar embora. Entendeu? Se o preço tá bom, se não tá bom, fazer o quê? Vocês têm que apurar o dinheiro e segurar, porque se você entrar na seca com um lote de animais, um volume de animais acima da sua capacidade de suporte, vocês vão sofrer demais com esse gado, tendo que comprar ração, tendo que alugar pasto, enfim. Então, rotacionado é uma técnica excelente e tem que ser feito. Quem trabalha com pasto não tem jeito. Se você não faz ainda uma técnica do rotacionado, você tem que aderir sim. Agora comece devagar. Se você trocava o gado a cada um mês de pasto, passa a trocar semanalmente, vê se consegue fazer por semana. Se você, por exemplo, tá fazendo cada 30 dias, cai para 15, depois cai para uma semana, depois se puder faz a cada 3 dias, né? Eu sei que depende de investimento para dividir em mais áreas, fazer estrutura de aguada, de sal, chama-se de área de lazer, né, para o gado encostar, enfim, não é tão simples assim como chegar e falar, divide sua fazenda toda e entra no rotacionado. Mas tente adequar o máximo possível, lembrando que quanto mais você rotaciona em menos dias o gado fica no pasto, maior vai ser a eficiência de vocês com essa pastagem. E outra coisa, gente, não existe milagre. O rotacionado é apenas uma técnica. Mas se o seu pasto está fraco, está debilitado, é como uma pessoa fraca e começa a ficar doente. Ela não tem como recuperar porque ela não tem substância. Vamos falar com o pessoal mais antigo, ela não tem substância. Ela não tem vitalidade, ela não tem forças, ela não tem suplementação suficiente para aguentar qualquer situação que venha ocorrer com ela, né? De desgaste físico ou alguma doença, enfim. Qualquer situação de uma praga, o pasto começa a acabar, começa a deteriorar, até que você tem que entrar naquela velha história de renovação de pasto. E aí quem está na pecuária, seja ela de leite ou de corte, sabe como é que a conta não está fechando, não está fácil de fechar, né? Dá para fechar, mas não está fácil de fechar. Então você ficar reformando o pasto todo ano, com as contas do jeito que está, com o valor que está a arroba hoje, você não vai conseguir sustentar na atividade. Então lembre-se disso. Quando der também, veja bem, não precisa ser a fazenda toda.
pega um pasto X que está mais fraco, vai lá, coleta a amostra de solo, faz análise, vê se precisa de fazer calagem. Primeira coisa na área, se você quer fazer um trabalho de fertilidade do solo, você quer construir fertilidade, comece pela questão do pH. Então, se o seu solo necessita de calcário, não adianta você jogar fósforo, não adianta você jogar potássio, não adianta você jogar nitrogênio, você não vai conseguir ter resultado. Por quê? Porque se o solo está ácido, a planta não come. Então, o solo com pH ideal é uma dos critérios para você poder ir para a fase seguinte, que é adubar. Ah, mas meu solo não pega, meu pH está tranquilo, ele é de 6, 6,5, 7, enfim, está tranquilo. Então, vamos partir para a parte de adubação. Para iniciar a adubação, você olha primeiro quem? Os adubos de base, no caso o fósforo. Então você tem que olhar o fósforo. O fósforo está legal, então não precisa de fósforo, que raramente vai estar legal, né? Convenhamos que em termos de Brasil, na maioria dos casos, realmente o fósforo é lá embaixo. Então precisa de fósforo, vai suplementar fósforo. Precisa de potássio, posteriormente você aplica o potássio. E o nitrogênio, ele entra por último, gente, nessa história. Eu vejo gente pegar um solo fraco, ácido, que está ali debilitado e começar a aplicar ureia nele. Vocês estão jogando dinheiro fora. 80, 90, até 100% dessa ureia vai ser perdida. Porque o solo, a planta não vai conseguir captar esse nutriente. Porque ele não vai estar disponível no solo, com o pH da forma que está. Então assim, planta vigorosa. Rotação de pastagem para pegar o filé da planta, que é a parte de folha. E aí fazer de acordo com o que dá. Eu sei que não dá para chegar lá na fazenda amanhã e falar assim, ó, vamos mudar tudo aqui, vamos dividir, vamos adubar. Quanto vai ficar isso aí? Quem vai pagar essa conta? Eu sei que não é fácil. Se alguém pudesse fazer de uma vez só, tudo bem, eu acredito na atividade, eu vou fazer, eu tenho investimento, eu tenho recurso para chegar e montar minha fazenda assim, né? Aí é diferente. Mas quem quer começar, comece por um pedaço pequeno, vai mudando a realidade de um pasto seu da fazenda, vai observando como você vai conseguir dar mais corte nesse pasto. Entendeu, pessoal? Então é isso, é falar um pouco sobre rotação de pastagem, falar um pouco sobre o manejo da pastagem, né? É algumas dicas que eu aprendi ao longo do tempo, né? Sou técnico agrícola de formação, me deu uma base técnica na escola, mas ao longo do tempo a gente vem visitando algumas propriedades, vem desenvolvendo alguns projetos e eu venho observando muito isso. E você tem que trabalhar o pedaço de chão que vocês têm, não importa o tamanho. E para mim, na minha visão, quanto menor, melhor, porque facilita você gerir esse pedaço de terra, facilita o seu recurso que é pequeno ser aplicado e ter algum resultado. Porque tem muita gente aí se baseando em comprar cada vez mais áreas, em abrir cada vez mais áreas dentro da fazenda, enquanto o pasto lá atrás está totalmente degradado. Gente, uma dica muito importante, prestem atenção nisso. Tem muita gente com áreas na fazenda, com mata, e querendo entrar naquela mata para abrir pasto, porque acha que se não fazer um pasto novo ali, o gado não vai ter comida, enquanto a capacidade de suporte das áreas antigas estão caindo ano a ano. Então é o seguinte, o cara está lá com uma capacidade de 1 A por hectare, nas águas, na seca não chega nem a dar isso, e o cara acha que precisa abrir e derrubar uma mata para poder fazer uma área nova, sabe, uma coisa sem lógica. Enquanto ele poderia chegar e recuperar a área que já existe, o custo de recuperar talvez seja até menor, porque não tem desmate, não tem enleiramento, não tem várias operações pesadas, entendeu? E não tem ainda o risco ambiental de você chegar e entrar numa área dessa e ter um problema, entendeu? Então assim, prefiram sempre recuperar as pastagens que já existem. Eu vejo muito aqui na região esse problema, o pessoal querendo entrar na mata para fazer áreas novas e largando o pasto velho lá envelhecendo, acabando cada dia mais. Pessoal, então é isso, espero ter ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, fortaleça aí pra gente, dê um like, compartilhe, divulgue essa ideia, né? Eu sei que cada um de vocês tem um amigo pecuarista, um amigo agricultor, indique aí o canal para esse pessoal aí, poder se inscrever, né? Poder ajudar a gente a crescer cada dia mais o canal. Então fique com Deus, até o próximo vídeo,